a bomba que puxa o sangue, ela está falhando. E ela vai ter que operar. Na hora eu falei assim, não, está repreendido que é Deus por Deus. É Deus. Não aceito que um homem, por mais que ele tenha lá um diploma, ele falando, não é assim, não, mas Deus é quem escreve embaixo e fala, sou eu quem vou salvar o Jesus. E a primeira criança dela, né, ela saiu, a médica falou isso, passou 6 meses, fiz a segunda criança. A mãe, a criança durou 20 minutos. Né? Aí a médica falou assim, não vi muita melhora na sua vida. Acho que ela vai ter que operar. Assim, não aceito, porque Deus deu ela com saúde. A história dela só está apenas começando. Aí, antes de completar um aninho, agora no mês de maio, antes disso eu tive uma pequena prova e, assim, o Senhor me provou. Ele falou assim, se você quer receber mesmo suas bênçãos, você tem que ser obediente a mim. Você tem que estar de acordo com as minhas leis. Ela pede desculpa para o irmão. Foi uma brincadeirinha assim boba, né? Eu falei assim, não, mas Senhor, foi uma bobeira assim, uma coisa. Não, mas eu não gosto dessas brincadeiras. Eu não quero você, assim, os outros são os outros, eu cuido. Mas eu quero que você vai lá e conversa com o irmão. Eu fui, conversei com o irmão até da minha cara. Né? Assim, imagina, mano, foi uma brincadeira que não sempre faz, não tem problema. Assim, mas é o quebrantamento dos nossos corações que o Senhor põe em jogo. Se você merece mesmo ganhar essa bênção ou não. E eu nem tinha ligado que no dia seguinte ia ser a criança da Ana Clara novamente. A criança dela que durou da outra vez 20 minutos, durou mais de 40 minutos. Eu estava morrendo de sono, já estou cansada, porque essa menina me deu uma canseira para fazer ela dormir. E foi que essa mulher, a médica, caçava, e olhava, e balançava a cabeça, não, ao castigo. E fazia de novo, ela refez o exame 3 vezes. Aí ela olhando com uma cara feia pra minha cara, eu falei assim, pronto, só falta essa mulher querer falar mais alguma coisa, tem que ficar batendo boca com ela aqui. Aí, mãe, tem uma notícia pra contar pra você. Sua filha não tem mais nada. Em todo esse percurso de um ano, ela não tomou um remédio. Só foi a mão de Deus abençoando a vida dela. Foi assim, dando crescimento, porque a saúde vem de Deus, tudo provém dele. E ele, mesmo que fosse assim, um teste para que assim, a gente venha aprender com esse problema, tudo está na direção dele. Não é? E tantas vezes o inimigo me testou no meio desse caminho. Ele falava assim, você lembra quando o Rafael ficou internado? Tu lembra que você ficava lá naqueles quartos ali, assistindo aquele monte de bebezinho de menos de 6 meses tudo operado? Era teste para você passar com a sua filha. Eu falei, não aceito essas coisas. Não aceito porque aquilo lá é passado, já foi. É uma nova história que está se formando aqui agora. É uma nova história na vida da minha filha. Eu não aceito. E o Senhor falava, você realmente confia em mim? Entrega mesmo a tua filha nas minhas mãos? Quantas vezes ele fala, a gente fala assim, tenta falar assim, convencer as pessoas, né? Confia no Senhor, a tua palavra tem poder. Mas, do fundo do coração da gente, a gente confia mesmo no Senhor, de entregar, assim, a vida assim, porque não tem como eu querer fazer alguma coisa pela minha filha com seu orar. Tanto que eu conversava com Deus, tanto que eu falava e pedia para Deus. Assim,
assim, faz o que é melhor, porque o Senhor acha que é melhor para ela. E ele fez, ele operou um grande milagre na vida dela. Consertou aquilo que a médica achava que estava errado, né? Mas no fundo não tinha nada, né? Porque Deus estava no controle de tudo. Glorifico ao Senhor pela honra dessa vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus é o Deus do impossível, é o Deus dos milagres. E, como a irmã disse, a última palavra sai da boca do Senhor. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra, mas antes também eu quero agradecer aos irmãos intercessores, aos irmãos da igreja também, e a todos os outros também que estiveram orando, né, pelo meu sobrinho David. Todos sabem que ele já está em casa, já teve a aula definitiva. Essa vitória é do Senhor, é nossa, né? É a glória do Senhor. O Senhor seja louvado. Quem viu ele, o estado que ele estava, viu ele hoje, é por Deus mesmo. O Senhor, ele está super bem. E eu glorifico o Senhor e agradeço a cada um que esteve orando ali com o coração quebrantado mesmo diante do Senhor. Porque eu sei que foi o Senhor que moveu a mão ali e mudou a situação que ele estava. Aleluia. Então, que o Senhor seja louvado, em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontram no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus 12, versículo 33. Fiquei um pouco apreensivo pela palavra. Eu nunca trouxe uma palavra assim, mas como o Senhor coloca, a gente tem que trazer. Eu pedi ao Senhor graça, né, para poder falar. Que o Espírito do Senhor fale no coração dos irmãos também. Mateus 12, 33 diz assim: o título diz árvore e seus frutos. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, não te dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Glórias ao Senhor. É uma palavra de exortação para nossas vidas. Eu coloco a minha vida primeiramente, né? E o que o Senhor falava no meu coração, principalmente no último versículo, que fala que pelas nossas palavras nós seremos ou justificados ou condenados diante do Senhor. No dia que nós estivermos diante do tribunal de Deus. E é uma palavra séria, a gente sabe que vai se cumprir. E que o Senhor falava que venhamos a tomar cuidado, quando venhamos a orar e falar palavras a bem, palavras que não vai trazer edificação, que não vai trazer transformação, que não vai solucionar o problema de ninguém, né? Que venhamos a pensar antes de falar. Se for para edificação e para a glória do Senhor, seja ela de exortação, que assim seja dito, mas se for para matar espiritualmente, né? Ou até fisicamente, né? Apedrejar, porque a gente sabe que a palavra ela tem poder. Quando nós lançamos uma palavra ruim sobre a vida de alguém, aquilo pode acontecer, principalmente se a pessoa não tiver a proteção do Senhor. Então, que o Senhor falava, vigie nas palavras, vigie no que você conversa com o teu próximo, vigie no que você fala das pessoas, né? Que sejam palavras de transformação, que sejam palavras de bênção, em nome de Jesus. Né? Que principalmente ela leve a mensagem da cruz, o amor de Jesus, né? Derramado ali por nossas vidas, amém? Que o Senhor fale melhor no coração dos irmãos, eu passo pelas ofertas nessa hora. Na paz do Senhor, nesse momento vamos partilhar a trompeta desse momento, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Reis, capítulo 7,
Gustavo meditando aqui uma palavra rapidamente. A gente, quando vem trazer uma palavra aqui de oferta, não é nada assim para estar. Quando viemos aqui na frente, esteja eu, livro segundo a Reis, capítulo 7. Segundo a Reis, capítulo 7. Antes de Crônicas, primeira Crônicas. Então, como eu estava dizendo, a gente, quando viemos trazer uma palavra aqui na frente, no povo, seja eu, o pastor, qualquer outro, na verdade, a gente não viemos trazer uma palavra para induzir ninguém a ofertar, para que nós possamos, assim, de alguma maneira, contritar o seu coração, de alguma maneira fazer com que você possa ofertar, ou ofertar mais, ou, sei lá, dobrar a sua oferta. O que nós viemos fazer aqui na frente, trazendo de um versículo, uma palavra, um comentário, é para que você possa conhecer, aquilo que outras pessoas fizeram, aquilo que outras experiências tiveram, e que elas possam crer, que elas creram que Deus havia de prover na vida delas. Elas tiveram aquela experiência. Então, para isso que muitas vezes nós viemos aqui, para ministrar uma oferta sobre a vida dos irmãos, para juntamente trazermos à luz a Escritura e fazer com que nós possamos entender, compreender e aprender o valor de ofertar na casa do Senhor. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 7, o versículo 1 e o 2. Todos acharam? Abençoe a mão ali. Ok. Disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia acontecer isso. Respondeu Eliseu: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Até aqui. Nós vemos aqui um diálogo aqui entre um profeta e um capitão de um exército. Esse capitão desse exército do rei da Síria, provavelmente, ele não acreditou que aquele milagre pudesse acontecer da noite para o dia. Porque o profeta disse assim: amanhã, a estas horas, vai ter estes alimentos aqui por esse precinho aqui. Ele colocou uma comparação para ele ver, porque se a gente for ler nos versículos anteriores, houve um grande cerco, houve um grande tempo, uma época tão terrível ali naquele lugar, que houve uma fome muito grande, houve um aperto muito grande, os exércitos cercaram tudo ali, eles estavam comendo cabeça de jumento, e a cabeça de jumento estava tendo um valor incrível naquele lugar. Imagine só, tem que comer cabeça de jumento. Vamos dar um exemplo aqui. Hoje estamos aqui no ciclo aqui, aqui. Uma medida de farinha por um ciclo. E aqui atrás está falando que era 70 ciclos por uma cabeça de jumento. Até hoje eu nunca vi falar que se comia cabeça de jumento. Se come, né? Eu já vi falar em várias outras coisas. Cachorro, vários outros bichos já vi falar que come. Agora, cabeça de jumento, eu nunca vi falar. Então, aquele capitão, aquele homem vendo ali que a situação estava tão terrível, e tem coisas aqui muito mais ainda terríveis, nem vou falar, mas se os irmãos lerem aqui, vocês vão saber o que é, Então, tem o capitão vendo, mas como que vai acontecer isso? O povo comprando cabeça de jumento por um valor absurdo desse, e amanhã o profeta falou que por uma mixaria dessa você vai comprar um ciclo de farinha. Por exemplo, se a farinha era mais cara do que a cabeça de jumento. Então ele falou assim que a farinha está esse precinho, enquanto a cabeça de jumento era o ponte daqueles dias, Era a mercadoria que o pessoal estava pagando um alto preço ali. E ele não acreditou. Aqui esse homem, ele já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Ele sabia dos milagres, da provisão, de tudo aquilo. Porque se nós formos dentro da Escritura, quando o povo de Israel chegou lá, aqueles espias foram lá em Jericó,
né? Os espias foram em Jericó espiar a terra, né? Raabe falou assim: olha, nós temos ouvido falar de que o que Deus de vocês fizeram lá no Egito. Lá no Egito já tinha corrido a notícia do que Deus havia feito pelo povo de Israel. Então, o povo daquele lugar de Jericó já sabia. Então, esse Deus aqui já sabia quem era o Deus de Israel. Esse homem, né? Ele já sabia quem era o Deus de Israel. Sabia que o Deus de Israel fazia tremendos milagres, fazia maravilhas, fazia coisas tremendas. Mas o que ele não acreditou é que Deus, da noite para o dia, pudesse operar um milagre como esse. Ele não acreditou. Por isso ele falou para o homem aqui, ó, eu não acredito nisso, que amanhã vai ter essa hora esse negócio que você está falando aí. Né? E nós vemos hoje, então hoje em dia acontece hoje a mesma coisa. A situação do mundo aí, a gente vê, não é só no Japão, no mundo inteiro, temos visto que não está fácil a coisa. Não está fácil. Mas nós temos um Deus que pode fazer um milagre, que pode te abrir essa porta, que pode fazer este emprego vir até você. Né? Mas nós temos que crer na palavra do Senhor, assim como nós temos ouvido. Agora eu falei isso aqui para nós comentarmos, ouvirmos e avivarmos em nossa memória aquilo que pode nos trazer esperança, que o nosso Deus é um Deus presente, e que o nosso Deus é um Deus fiel, e Ele pode prover ainda amanhã, ainda agora, aquilo que você necessita. Né? Não somente na vida física, mas também na vida espiritual. E aqui o texto diz no outro dia, né, que não naquela mesma noite, diz que tinha um exército acampado lá num certo lugar, e tinha 4 leprosos acampados fora da cidade, porque não poderiam ficar na cidade. E aqueles leprosos falaram assim: olha, se nós formos para a cidade, né, nós vamos morrer. Se formos para o arraial daquele exército inimigo, nós vamos morrer. Se nós ficarmos aqui, morreremos também de fome. Então vamos enfrentar o exército. Eles foram lá. Na caminhada, da onde eles estavam, até a chegada no acampamento do exército que estava sustentando aquele povo de Israel naqueles dias, Deus fez com que o ruído dos passos daqueles homens se ficasse como se fosse um grande exército se aproximando daquele arraial, daquele acampamento do inimigo. E quando eles ouviram aquilo, Deus fez uma pregação de que Deus ampliou sobre os passos daqueles homens, fez como se tivesse ali um amplificador, e eles ouviram como se fosse um grande exército. E eles disseram assim: olha, certamente o povo de Israel alugou ali o exército o exército do Egito, o exército dos filisteus e mais exércitos, e estão vindo contra nós. E o exército lá assim, ó, se mandou. E ficou tudo que estava lá, ficou naquele lugar lá. Ficou os animais, ficou os cavalos, ficou os mantimentos, ficaram as capas, tudo que você pensar que poderia existir, ficou ali. Daí os leprosos chegando naquele lugar, viram aquele negócio, aquele montoeiro de barraca, de tenda espalhado por toda aquela região, tudo vazio, tudo deserto. Deus já estava fazendo o milagre acontecer, né? Para que se cumprisse a palavra do profeta, que já havia dito que amanhã haveria provisão. Amanhã haveria provisão. E foi assim que aconteceu. Aí eles entraram e comeram, eles que se fartaram. Eles falaram: nós ficamos aqui, vamos morrer de fome. Então vamos lá. Foram lá, comeram, se fartaram e deram o recado para o povo de Israel: olha, os assírios fugiram. Aí o capitão mandou lá o pessoal ir lá verificar. Chegando lá, realmente não tem mais ninguém no acampamento. Todos fugiram. Aí eles deram um aviso. Quando eles deram um aviso lá no acampamento dos israelitas, o povo naquela euforia, para buscar ali um despojo, saíram atropelar esse homem aqui que falou assim: olha, ainda que Deus abrisse as janelas do céu, não aconteceria isso, pois ele morreu naquele lugar e não pôde contemplar as maravilhas que o Senhor operou. Né? Então, que nossos corações não estejam incrédulos diante das situações que nós temos visto no mundo, mas estejam firmes e confiantes, para que essas situações não venham nos atropelar, e nós vamos ver e não vamos participar da bênção que o Senhor tem para nós. Aí aconteceu, o povo foi lá e saiu todo mundo farto, assim como diz a palavra do profeta. Né? Então, que os irmãos possam ter essa fé no coração e ofertar com alegria
crendo que o Senhor, ainda que a sua oferta seja pequena, ainda que a sua oferta seja grande, mas o Senhor atenta para o seu coração. Deus sabe o dia de amanhã, aquilo que você necessita para a sua vida. Em nome de Jesus, que essa fé, essa confiança esteja nos seus corações e nos nossos corações todos os dias, para que nós possamos ver e contemplar e fazer parte do milagre do Senhor. Amém? Levante-se do seu lugar nessa noite e traga a sua oferta na casa do Senhor. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus da provisão, Deus do milagre, Deus do sobrenatural, o Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, Senhor, que tu não nega bem algum, Senhor, aqueles que o temem, aguardam o teu nome e os teus mandamentos. Eis aqui o teu povo, Senhor Deus, confiante na tua palavra somente, Deus. Não tem confiado na moeda, na riqueza do país, ó Deus, na situação. Mas sei tudo que o Senhor, acima de qualquer situação, é fiel e poderoso para nos sustentar, para nos amparar, para abrir portas, ó Deus, aonde não há portas. Assim como o profeta disse para aquele homem, o Senhor abriria as janelas do céu e abriria provisão para aquela nação, para aquele povo. Aqui também, Senhor Deus, o teu servo, o teu profeta, ora neste momento, Senhor Deus, crendo nesta palavra que é fiel e digna de toda aceitação. Senhor, venha abrir as janelas do céu, Deus, sobre este povo, sobre aquele que tem crido na tua palavra, ó Deus, para que ele possa ver a tua poderosa mão cada dia mais, ó Deus, crer, ó Deus, que o Senhor é um Deus que é presente, que é fiel e que não desampara, Senhor Deus, o teu povo. Em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, ó Deus, que a tua provisão seja presente no momento certo, oportuno, Deus, que nós possamos ter experiências, ó Deus, para contar, ó Deus, não somente, ó Deus, por termos recebido, Deus, a bênção, a provisão, mas para contar que o Senhor é um Deus vivo, que é um Deus fiel, que é um Deus que responde, que é um Deus que abençoa, Deus, as nossas vidas, para que através das nossas vidas o seu nome seja conhecido, glorificado, exaltado, Deus, e que a tua fidelidade possa abranger toda essa terra, Deus, em nome de Jesus. E repreenda, Senhor, eu peço que o Senhor venha repreender, ó Deus, todo esse espírito de incredulidade, todo esse espírito devorador, todo espírito, Deus, que quer trazer, ó Deus, perturbação nessa área na vida do seu povo, em nome de Jesus, para atingir, ó Deus, outras áreas, ó Deus, das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e te agradecemos por poder ofertar e dizimar na tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos ficar atentos agora para ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Bem, glória a Deus. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, com suas Bíblias em Mateus 13. Mateus 13, versículo 13 ao 17. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 13
ao 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Mateus 13, do 13 ao 17. Amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor assim: por esta razão lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos para nesta hora, fala, Deus, através da tua palavra aos nossos corações, Pai. No nome de Jesus, repreende todo mal, Senhor, todo impedimento, Deus, tudo aquilo que venha tirar nossa atenção, Senhor, tudo aquilo que venha nos distrair, Deus, todo espírito de sono, Senhor, de preocupação com coisas que devemos resolver amanhã. Em nome de Jesus, Pai, que esse tempo seja consagrado a Ti e que nós sejamos lavados, limpos, transformados, libertos pelo poder da Tua Palavra Santa nesta hora, Senhor. Nós vamos receber com alegria para a glória do Teu Santo nome, Deus. Nós oramos e Te agradecemos por Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos para o nosso lugar e seja atento na palavra do nosso Deus, porque Deus Ele quer falar ao seu coração nesta noite. Amém? Aleluia. Repita o tema dessa mensagem assim comigo. O pior cego é o que não quer ver. Amém? O pior cego é o que não quer ver. Amém, irmãos? O pior cego é esse. Muitas vezes Jesus curou cegos. Em algumas das ocasiões, aqueles cegos eles enxergavam mais do que aqueles que viam. Como, por exemplo, o cego de Jericó. Ele clamava, havia uma multidão ao redor de Jesus, e aquele cego, ele clamava e clamava como Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas Jesus parou, juntamente com a multidão, e deu ouvidos àquele cego, porque o cego ele estava enxergando muito mais de muita gente que estava na multidão que Jesus estava. E Jesus, vendo a sua forma de visão, não tinha visão física, mas tinha visão espiritual, porque reconheceu quem Jesus era, como homem naquele momento na terra, filho de Davi, o rei dos judeus, não o rei físico, o rei carnal, mas o rei espiritual. E Jesus curou aquele homem, e ele já tinha visão espiritual, passou a ter também visão física para a glória de Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que Jesus se queixa em relação da multidão, de vários tipos de pessoas que estavam na multidão, porque ele falava por parábolas e aquela multidão não entendia. E Jesus ele disse uma palavra profetizada pelo profeta Isaías. E disse assim: nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Mas Jesus estava dizendo que eles não entenderiam nem perceberiam por quê. Ele não estava declarando aquilo sobre eles. Ele estava falando uma realidade de algo que acontecia e que iria acontecer, que acontecia, que tinha acontecido ainda na vida de muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Ele não estava declarando que, profetizando, determinando que eles não entenderiam nem perceberiam. Ele diz porque eles não entenderiam nem perceberiam. Ele diz no versículo 15: o coração deste povo se tornou insensível, um coração de má vontade. Com má vontade ouvem com seus ouvidos e fecham seus olhos. Se assim não fosse, se eles não tomassem essa posição, se eles não tivessem essa má atitude, eles poderiam ver com seus olhos, eles poderiam ouvir com seus ouvidos e entender com o coração,
E o que aconteceria? Eles acabariam se convertendo, mudando de vida, transformando, recebendo a libertação que o Senhor tem para libertar. E Jesus disse: o mais eu faria, eu curaria a vida deles. E quando ele fala de cura aqui, irmãos, ele não está falando de cura física só. Ele está falando de cura da alma, ele está falando de libertação, ele está falando de purificação da vida espiritual, da verdadeira libertação que o Senhor pode promover através da sua palavra. Porque ele falou em João capítulo 8, versículo 42, conhecereis a verdade vos libertará. Ele curaria eles por dentro, não só por fora. Muita gente era curada por fora, mas não era curada por dentro. Muita gente era mudada por fora, mas não era mudada por dentro. Irmãos, é possível que muitas das pessoas que receberam o milagre de Jesus naqueles 3 anos em que ele estava ali ensinando e curando e realizando aqueles milagres, é possível até que alguns que foram ressuscitados por Jesus não tenham tido a sua salvação no final. Porque a obra de Jesus na vida deles foi superficial, foi exterior. Não, eles não deixaram que aquilo mudasse os seus corações, as suas vidas. E pode ser que muitas pessoas que receberam o milagre de Jesus, porque milhares e milhares de pessoas foram curadas exteriormente por ele, mas não por dentro, porque não deixaram a palavra entrar, não deixaram a palavra entrar. E a Bíblia fala dessa cegueira que não é uma cegueira física, é uma cegueira espiritual. Eles não conseguiram enxergar, ou não quiseram enxergar, porque tem esses dois lados. Algumas pessoas realmente não entendiam, não tinham entendimento, outras pessoas não queriam entender, porque começavam a entender, mas quando viam que não era de benefício próprio, elas acabavam dizendo: não quero mais entender. E é por isso que Jesus falava por parábolas, irmãos. Às vezes os discípulos mesmos questionavam Jesus algumas vezes: por que o Senhor fala por parábolas? Por que o Senhor ensina dessa forma? E Jesus, irmãos, ele entre outras coisas, não é? Ele ensinava por parábolas por alguns motivos, mas entre alguns motivos, ele ensinava por parábolas porque ele queria ver qual era o interesse dos ouvintes. Ele queria saber quem era que estava entendendo, quem era que não estava entendendo o ensino, e quem tinha interesse de saber, de entender quando não entendia. E o que acontecia com muitas pessoas era isso, irmãos. Muita gente ouvia, não entendia e deixava por isso mesmo. Muita gente ouvia, começava a entender, mas fazia questão de não querer entender, principalmente porque eles começavam a entender que estavam falando de alguma cobrança, estavam falando de alguma transformação, estavam falando de alguma renúncia, estavam falando daquela palavra de Jesus por parábolas, falando de renúncia, de transformação, de libertação. Então eles faziam questão de não entender mais, quando começavam a mais ou menos entender o que Jesus estava falando. Então, irmãos, tem muita gente no meio da multidão onde Jesus sempre ensinava que começavam a entender, mas saíam fora e diziam assim: não vi, não ouvi, não entendi, não faço também questão de buscar explicação não, porque não quero entender. Mas por quê? Porque já estavam entendendo na verdade. Mas escolheu, como Jesus falou, escolheu fechar os olhos, escolheu tapar os ouvidos, escolheu fechar o coração para que o Senhor não fizesse a obra, para que eles não fossem convertidos, para que a cura não chegasse nas suas vidas, porque passavam a pensar: tá bom do jeito que está. Está bom assim, tá bom, já fui curado exteriormente, tá bom, já recebi o milagre da vitória, da bênção, da multiplicação, tá bom, eu já recebi, Jesus já fez isso, ele já multiplicou o pão, ele já multiplicou o peixe, então tá bom, é só isso que eu quero de Jesus. Muitos pensam desta maneira: melhor é não entender para ser julgado pela ignorância e não pelo conhecimento da palavra. Muita gente pensa dessa forma: melhor é não entender para ser julgado pela ignorância do que entender e ser julgado pelo conhecimento da palavra. Mas Deus não é bobo, irmãos. Deus conhece a malícia do coração das pessoas. E Deus sabe quem pensa assim. Porque a gente sempre vai falar para alguém: olha, quem conhece vai ser julgado pela palavra. Quem não conhece vai ser julgado segundo a justiça de Deus. Aí a pessoa já fala assim: então para de falar porque eu não vou ouvir mais nada. Porque se eu passar a conhecer, eu vou ser julgado pelo conhecimento que eu estou adquirindo. Eu não quero saber mais nada porque eu prefiro ser julgado pela ignorância. Mas Deus conhece a malícia dos corações. E Deus ele vai ser justo, irmãos. Quando ele vê uma pessoa que realmente ela permaneceu na ignorância, ela até morreu na ignorância, ela conhecia Jesus de uma forma errada, ela entendia de uma forma errada, mas porque ela não tinha acesso à informação, ela não tinha acesso a alguém que fosse lá ensinasse ela direitinho a verdade, como realmente é, a pessoa não tinha acesso. E ela estava na ignorância, não porque ela queria, mas porque ela não tinha oportunidade de conhecer melhor.
Deus sabe aqueles que podem conhecer, aqueles que podem ser libertos, aqueles que podem ouvir, aqueles que podem enxergar, aqueles que podem receber a verdade do coração, mas preferem não ouvir, preferem não saber, acham que podem continuar na presença de Deus da sua maneira. Deus conhece os corações, irmãos. Amém? Deus conhece os corações. Ele sabe quem está na ignorância porque quer ser ignorante. Ignorante em relação ao conhecimento, ignorante em relação a saber qual é a vontade de Deus para a vida. Essa ignorância de que nós estamos falando. Deus me deu especificamente essa palavra, irmãos, porque muitas pessoas estão na igreja pelo menos de duas maneiras. Primeira maneira, as pessoas que estão na igreja, quando se fala em bênção, em promessa, em prosperidade, vitória, elas querem ser as primeiras na fila para ser abençoado, receber prosperidade, receber bênção e receber vitória. E Deus mandou dizer, irmãos, que Ele tem abundância, bênção, vitória, prosperidade. Deus tem em abundância tudo aquilo que Ele sabe para necessitar da nossa vida. Mas, irmãos, Ele dará a quem Ele escolher dar. Amém? Ele dará abundância, vitória, prosperidade, promessa a quem Ele quiser dar. E geralmente Ele dá a quem lhe agrada, a quem faz a sua vontade. Nada Ele deixa de dar, não retém Ele a sua mão. Ele faz a questão de abençoar abundantemente. Mas tem gente que quando se fala em vitória, pensa, o primeiro está na fila. Ele já diz, opa, é para mim essa palavra. Epa, essa vitória, essa promessa aí está dizendo em relação à minha vida. Mas o segundo tipo de pessoa que está na igreja, são as pessoas que quando Deus fala nesse sentido, às vezes cobrando, às vezes dizendo eu quero que você mude, às vezes falando, olha, não pode ser assim, você não pode continuar dessa forma na minha presença. As pessoas se fazem desentendidas. As pessoas, elas fazem de conta que aquela palavra não é com ela, que Deus não está falando com ela, que aquilo não tem nada a ver com a vida dela. Esse é o segundo tipo de pessoa que está na igreja. Porque todo mundo quer bênção, todo mundo quer vitória. Ninguém quer ficar na cadeira da fila quando se fala em bênção e vitória. Mas quando se fala em transformação, muitas vezes, irmãos, a gente quer ficar lá no final. Né? E Deus, muitas vezes, as pessoas se colocam lá na frente, mas Ele faz questão de ir lá no final da fila para abençoar, para dar vitória, para fazer cumprir promessa na vida daquele que está dando ouvido à palavra, quando ela fala de mudança, transformação, quando ela fala, olha, eu não me agrado disso, eu quero isso, faça isso, age dessa maneira, proceda assim, seja reto, seja fiel, seja verdadeiro, me adore em espírito e em verdade. Às vezes essa pessoa fica lá no finalzinho da fila, aí Jesus sai lá do começo da fila, vai lá no final e abençoa aquela pessoa que dá ouvidos à palavra dele, que assume a palavra para si, que chama a palavra para si, mesmo quando é uma palavra difícil, mesmo quando é uma palavra de transformação, mesmo quando é uma palavra de renúncia, mesmo quando é uma palavra dura. Nós precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, porque infelizmente muitas pessoas estão cegas e surdas espiritualmente dentro da casa de Deus, na igreja do Senhor, no mundo todo. As pessoas não querem ouvir palavras assim. As pessoas não querem ouvir palavras de mudança, não, irmãos. As pessoas querem ouvir palavras de vitória, de promessa. E lembrando mais uma vez, Deus tem promessa, tem vitória para dar, porque Ele é o Deus da vitória, Ele é o Deus da mudança, Ele é o Deus da promessa. Mas Ele vai dar a quem Ele quer dar, a quem Ele agrada, a quem faz a sua vontade. E muitas pessoas, irmãos, que estão cegas, surdas, com os corações fechados, com a alma precisando ser curada na casa do Senhor, são pessoas que estão assim, muitas vezes, propositalmente. São pessoas que estão assim propositalmente. Elas não enxergam, mas não é porque Deus não quis curar elas ainda dessa cegueira espiritual. Elas não ouvem, não é porque o Senhor ainda não ofereceu para elas a cura da audição espiritual. É porque elas não querem. É porque essas pessoas têm se feito desentendidas dentro da casa do Senhor. Porque quem não entende, irmãos, quem não entende nada, quem entende um pouco, né, faz como os discípulos muitas vezes fizeram depois das parábolas de Jesus. Quem não estava nem aí só queria o pão, a bênção, a vitória, o peixe, e ir embora sem entender nada do que Jesus havia ensinado. Mas quem queria entender, quando a multidão ia embora, cercava Jesus particularmente e começava a questionar: Senhor, o que o Senhor está me ensinando através da tua palavra? Qual é o significado, Senhor? O que eu preciso entender para minha vida ser transformada através do que o Senhor me ensinou? O que eu preciso entender em relação ao reino de Deus que o Senhor ensinou por essas parábolas aí? Eu não entendi direito, Senhor. As pessoas não se conformavam e embora não entendermos.
Assim também é hoje. A pessoa, quando lê a palavra de Deus, ela não se conforma em ler e não entender. Ela não se conforma em ler e fechar a Bíblia e não entender nada. Se ela não entender, ela vai buscar, ela vai procurar. Hoje nós temos muitos meios aí, mas também tem um pastor, tem a igreja, tem um irmão que está mais tempo aí na casa do Senhor, tem o obreiro, né? A pessoa pode ir lá, pode dizer, olha, eu quero saber, eu preciso entender. Tem um dicionário que você pode descobrir as palavras mais difíceis. Tem Bíblias e versões mais fáceis para que você possa comparar com as versões mais difíceis e também entendimento melhor do que a palavra de Deus está querendo ensinar para você, do que ela está exigindo da sua vida, porque Deus é um Deus exigente, sim, irmãos. Se nós somos povo dele, nós temos que entrar debaixo das exigências do Senhor. Nós não nos conformamos em não entender, nós queremos entender. Quando a Bíblia fala de promessa, é fácil entender. Mas quando ela fala certas coisas, nós mesmo fazemos entendido. Eu acho que isso aqui não é muito importante, não. Deixa para lá, né? Deixa para lá, vamos lá nas promessas, vamos lá nas vitórias, vamos lá na prosperidade, vamos lá na abastança, vamos lá nas comportas do céu que se abrem e Deus envia vitória. As pessoas querem mais essa parte, que é verdadeira também, mas que muitas vezes não vai acontecer na vida dela, porque ela deliberadamente, propositadamente, está escolhendo permanecer cega, surda e com o coração fechado aquilo que Deus tem como importante para a vida dela e queria, está tentando, está trabalhando, o Espírito tem ouvido falar 1, 2, 3 vezes, está tentando mudar a vida da pessoa, mas ela continua se fazendo desentendida. E nós sabemos que a palavra do Senhor diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito vai falando, ele insiste, ele fala um dia, 2, ele fala, ele vai continuar falando no seu coração. Se você não quer abrir os olhos, se você não quer abrir os ouvidos espirituais, se você não quer abrir o seu coração, ele vai continuar batendo, ele vai continuar falando, ele vai continuar ressoando no seu ouvido, ele vai continuar dando mais oportunidades amanhã, depois de amanhã, na próxima semana, antes de Jesus voltar, mas ele vai continuar falando, ele vai continuar insistindo, porque essa é a parte dele. Se nós não quisermos, ele não vai forçar, mas se ele vai continuar falando, ele vai. Então tem gente que não entende, tem gente que entende por alto, né? Mas quando começa a entender, já cai fora, porque vê que o negócio vai começar a apertar para o lado dele, e tem gente que entende errado. Né? Tem gente que entende errado a palavra do Senhor. E aí é um grande perigo, irmãos, porque muitas dessas pessoas que não enxergam, que não entendem corretamente, até mesmo errado, elas muitas vezes vão querer ensinar outras pessoas, como era o caso dos fariseus. Né? Os fariseus eram mestres na lei, mas muita coisa que eles ensinavam era da lei, era até certo, mas muita coisa era errada também. Eles ensinavam para oprimir as pessoas, para tirar alguma coisa delas. Né? E Jesus disse em Lucas 6,39, pode um cego guiar outro cego? Se eu estou cego, como é que eu vou guiar outro cego? Né? Se eu não consigo enxergar, como é que eu vou guiar outra pessoa que não enxerga também? Jesus mesmo disse, o que vai acontecer? Os dois cairão em um buraco. Os dois cairão em um buraco. Porque a pessoa, ela ouviu por alto, ela entendeu errado, e ela vai querer ensinar, passar o ensino para outra pessoa. Aí passa errado. É um cego guiando outro cego. É um que não entende direito, guiando outro que não entende nada. O que vai acontecer? Os dois cairão em um buraco. É o que a palavra do Senhor diz. Jesus chamou de cego até os fariseus e líderes religiosos de Israel. Gente que tinha muito conhecimento. Mas a Bíblia diz, a letra mata, o Espírito vivifica. Vivifica a letra do nosso entendimento. Né? Às vezes eu conheço a letra, mas só a letra mata. O Espírito vivifica a letra. O Espírito me faz entender a verdadeira essência da palavra. O verdadeiro ensinamento que está por trás daquilo. Por que mataram Jesus, irmãos? Jesus viveu no tempo da lei, Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Jesus ensinou a praticar a lei da forma que a lei deveria ser praticada. E trouxe os ensinamentos da graça. Né? Manifestou a graça através da sua vida. Mas mataram ele. Por quê? Porque entendiam tudo errado. Entendiam a lei tudo errado. Né? Colocaram um monte de emendas na lei. Colocaram um monte de tradição de homem em cima da lei. Fizeram um monte de interpretação segundo aquilo que agradava a eles, ou que beneficiava a eles. E Jesus cumpriu a palavra corretamente. E eles não aceitavam isso, não admitiam isso. Muitos, quando ouviam Jesus, diziam, nossa, nunca nós ouvimos um ensinamento como esse. Nunca nenhum fariseu nos ensinou como esse homem ensina. Eles ainda não entendiam, não conheciam exatamente quem era Jesus. Mas quando Jesus ensinava, o céu abria. Por mais que Jesus ensinava, às vezes, por parábolas, eles entendiam ainda muito mais do que eles entendiam os fariseus ensinando.
Por mais que não entendiam tudo muitas vezes. Mas quem se interessava ia atrás. Quem se interessava ia até Jesus e questionava. Jesus, olha, me ensina, eu preciso saber. Me revela a profundidade dessa parábola que o Senhor ensinou agora. Então Jesus, em Mateus 23, pelo menos 5 vezes, ele vai chamar os fariseus e os líderes religiosos de cegos. Guias cegos, cegos insensatos e cegos hipócritas. E algumas cegueiras mais que Jesus fala deles em relação aos líderes religiosos e fariseus, pessoas que eram para ser pessoas capacitadas para ensinar o povo a palavra do Senhor. Mas eram cegos, estavam guiando o povo no buraco. Era isso que acontecia com eles. E é isso que tem acontecido hoje, irmãos, e vai acontecer com muita gente que está se colocando a vida debaixo de guias cegos, de guias insensatos e de guias hipócritas. Eles vão cair no buraco, e se essas pessoas não abrirem os olhos, se essas pessoas não buscarem entendimento da verdade, elas vão cair no buraco junto com eles também. É o que acontecerá com muita gente. Conhecimento eles possuíam, mas eles eram chamados de cegos por Jesus, porque eles ensinavam as pessoas, mas não praticavam aquilo que eles ensinavam. Eles até conheciam a letra da verdade, mas eles não praticavam. Como eu disse para os irmãos, muitas vezes ensinavam errado as pessoas. E Jesus vai dizer que a cegueira, irmãos, ela vai chegando a um ponto que ela leva a pessoa à hipocrisia. A pessoa tão cega que ela vai virar hipócrita, porque ela tem que disfarçar que faz aquilo que ela não faz. Ela vai ter que acabar disfarçando que pratica aquilo que ela não pratica. Ela vai ter que acabar disfarçando diante das pessoas que ela é aquilo que ela não é. Que ela vive aquilo que ela não vive. E que ela vai para onde ela não está indo, na verdade. Então isso é muito ruim para a vida da pessoa que vive na cegueira. Jesus alertava sempre os discípulos dizendo para eles: cuidado com o fermento dos fariseus. E que fermento é esse, irmãos? Ou o que o fermento faz? Quando você coloca um pouquinho de fermento numa porção grande de massa, o fermento vai levedar a massa toda. Não ficará nenhuma parte da massa sem ser levedada pelo fermento. Né? E Jesus dizia, eles são todo composto aí, eles falam difícil, mas isso tudo aí não é crescimento não, é inchaço. Né? É o que acontece com muita gente, elas não cresceram espiritualmente, elas incharam. Porque aquilo não é verdade na vida dela. Aquilo não é realidade, aquilo não mudou a vida delas ainda. Elas às vezes falam aquilo, mas aquilo não é realidade na vida delas, primeiramente. Amém, irmãos? Então, Jesus continua nos dizendo hoje: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o ensinamento que você aprende aí fora, que você assiste, às vezes e acha que aquilo é verdade. Né? Cuidado, analise tudo. A Bíblia diz, examine tudo, retenha o que é bom. Mas ela também diz fugir da aparência do mal. Né? Já viu o que é ruim, que a pessoa ensinar? Não fuja daquilo lá, joga fora. Né? Afasta, porque não convém, vai contaminar você e vai trazer o fermento dos fariseus para a sua vida, vai inchar você, não vai fazer você crescer espiritualmente, vai fazer você inchar espiritualmente, não crescer espiritualmente. Um pouco de fermento, Jesus mesmo disse, leveda toda a massa. O fermento dos fariseus, do qual Jesus falava, era essa hipocrisia, né, que é gerada pela cegueira espiritual, como eu disse para os irmãos, guias cegos, cegos insensatos, cegos hipócritas. Ela veio entrando na vida dos fariseus de uma forma que foi trazendo a cegueira. Eles se achavam que podiam guiar alguém, mas na verdade não podiam. Depois gerou a insensatez e depois gerou a hipocrisia em suas vidas. E assim também muitas das pessoas que eles ensinavam acabavam se tornando, porque era o espírito que estava na vida deles e era o espírito que eles transmitiam para a vida das outras pessoas, o espírito da hipocrisia, juntamente com a cegueira e devido à cegueira espiritual. Então, irmãos, hipocrisia não é só uma vida de aparência. Hipocrisia é uma vida dividida também. Porque é isso que fala a hipocrisia. A aparência é isso que ela leva. Essa aparência em que a pessoa, em um momento é uma coisa, em outro momento é outra coisa. Em um momento ele é adorador de Deus, em outro momento ele é adorador do mundo, é adorador do diabo até. Né? Porque quando a pessoa não adora a Deus, está fazendo a vontade do mundo, ela está adorando o diabo. Então, a hipocrisia leva isso, a pessoa a viver uma vida dividida. Isso é hipocrisia, né? Ter duas maneiras de viver, duas faces, duas atitudes diferentes, em momentos diferentes, em lugares diferentes. E a palavra de Deus diz, não postieis entre dois pensamentos, porque isso é hipocrisia. Né? Jesus, ele também disse, não podeis ter dois senhores.
Você não pode, em um momento, estar servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, e em outro momento, adorando outro Senhor. O mamon, o mundo, o diabo, quem seja. Né? Ou o vício, ou a droga, ou a prostituição. Você não pode ter dois senhores. Jesus disse só há dois caminhos. Né? Jesus disse, olha, Deus disse, eu ponho diante de vós a vida e a morte. Né? Jesus, ele nos ensina a verdade, e se ele ensina a verdade é porque existe a mentira. Então, sempre duas opções, dois caminhos, irmãos. E o cristão, o crente, não pode estar dividido. Em um momento, na verdade, em um momento mentira. Em um momento, um caminho estreito, em um momento, um caminho largo. Em um momento, servindo a Deus, em um momento, servindo ao diabo. Em um momento, servindo a igreja, em um momento, servindo ao mundo. A pessoa tem que fazer a sua escolha. Porque não pode vir dessa forma. Amém? Isso é hipocrisia, e a hipocrisia é gerada pela cegueira espiritual. Cuidado com o fermento dos fariseus. Nós temos que ter cuidado, porque a cegueira espiritual, ela nos faz pensar, como eu já disse para os irmãos, que temos o que não temos. Eu tenho a salvação. Às vezes a pessoa não tem, ela está cega. Ela acha que tem, mas não tem. Que somos o que não somos. Eu sou filho de Deus, lavado e remido no sangue. Às vezes está com a veste tudo suja de pecado. Né? Mas ela está cega espiritualmente e ela declara uma coisa que não há na vida dela. Nós temos que nos analisar, ser sincero, ser realista e buscar que seja uma realidade de nossas vidas. E também a pessoa, ela diz, está indo para onde não está. Eu sou cidadão do céu, estou indo para o reino de Deus. E Jesus disse, eu não te conheço. Né? Jesus diz, eu não conheço você. O teu nome não está registrado no livro da vida. E a pessoa, ela está na cegueira dizendo, eu estou caminhando para o céu. Eu estou indo para a glória, o nome está no livro e tudo mais. E muitas vezes não está. Então nós temos que pedir, Deus, abre meus olhos, né? Abre meus olhos, abre os olhos do meu entendimento, abre minha opção espiritual, toque meu coração, transforma minha vida, muda meu coração num coração novo, quebra o vaso velho e faz um vaso novo. Né? Tem gente que tem até medo de cantar esse louvor, irmão, porque Deus, se a pessoa fala e Deus fala, você está cantando, então vem cá, eu vou quebrar o vaso velho, vou fazer um vaso completamente novo na minha mão, na minha presença e para a glória do meu nome. Amém? O apóstolo Paulo mesmo, ele se via. Né? Você vê como ele era. Por que ele estava perseguindo os cristãos? Porque ele achava que estava fazendo um serviço para o reino de Deus. Ele achava que estava vendo. Ele achava que estava ouvindo. Ele achava que sabia a verdade. Ele achava que era um ensinador da verdade. Ele achava que tudo aquilo que ele havia aprendido era verdade. Mas ele estava cego. Ele era um homem cego. Ele era um homem religioso, ele era um homem que defendia uma causa erradamente. Ele não tinha a visão de Deus, ele não tinha a visão do Espírito, ele não tinha salvação, ele não tinha. Ele teve que ter um encontro com Jesus. Ele perseguiu, ele mandou prender, ele bateu, ele consentiu na morte dos cristãos. E ele achava que estavam prestando um serviço para o reino de Deus. Ele conhecia muito da lei, mas era tudo por escama, era tudo visto erradamente. Ele não tinha a visão certa da palavra. E assim que acontece em muitos corações também hoje. E ele teve que ter um encontro real com Jesus. E quando ele teve um encontro real com Jesus, ele viu uma glória. Ele estava caminhando para Damasco para entender os crentes que estavam anunciando a palavra lá. E a Bíblia diz que no pleno meio-dia, um resplendor muito mais forte do que a luz do sol veio sobre ele, ele ficou cego, ele caiu no chão. E ali Jesus começou a falar com ele. E ele começou a dizer, Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar os aguilhões de Deus. E ele falava, mas quem és tu, Senhor? Eu não estou perseguindo nenhum ser espiritual. Ele disse assim, eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque quando você está perseguindo a minha igreja, você está perseguindo a mim. E naquela hora, irmãos, a Bíblia diz que ele ficou cego por 3 dias. Depois de 3 dias, o servo de Deus orou por ele e escamas caíram dos seus olhos. Isso aqui é uma escama física, não. A Bíblia está falando de escamas espirituais. Ou seja, ele estava cego espiritualmente. Aquela cegueira, naqueles 3 dias, e que ele ficou cego, foi que ele viu a verdadeira verdade de Deus. Ele recebeu o Evangelho por revelação. Mas ele recebeu por revelação porque ele já conhecia. Ele conhecia toda a lei. Ele conhecia, ele tinha todo o ensino. Mas era letra só. E Jesus vai mostrar para ele, olha Paulo, aquela parte que você conhece, sabe aquela parte lá do Isaías, sabe aquela outra parte de Jeremias, sabe aquela parte lá que fala em Zacarias. Ele falava, sei Senhor, aquilo lá está falando sobre mim. Olha só, presta atenção. E Jesus foi revelando a palavra para ele. Ele recebeu a revelação da verdade naqueles 3 dias em que ele ficou cego. E quando Ananias orou por ele, ele passou a ver novamente, mas ele tinha agora a visão não só carnal, a visão física, ele tinha também agora a visão de Deus, a visão espiritual. Porque Jesus abriu os olhos de Paulo. Então você vê que um homem zeloso, um homem que queria cuidar do reino de Deus, mas estava errado, estava tudo
errado. Ele se achava salvo, se achava que já estava com os dois pés dentro do céu, mas ele estava cego. Ele estava cego, ele estava surdo, ele tinha um coração duro, ele não era convertido, ele não era uma pessoa curada por Deus. Ele precisava disso. E Jesus vendo a sua... ele só que uma coisa acontecia na vida dele. Ele não fazia aquilo ali sabendo que a verdade era uma coisa e que ele estava fazendo errado. Ele achava que estava fazendo certo. Ele era sincero naquilo que ele fazia, de forma errada, mas ele era sincero em tudo, ele acreditava naquilo tudo lá. E Jesus, vendo aquela disposição sincera do coração dele, falou assim: esse camarada aí, quando se converter, ele vai dar a causa pelo meu reino, né? ele vai dar vida pela causa do meu reino. E foi isso que Paulo fez, irmãos. Ele viveu para Deus, ele tendo a sua visão espiritual aberta, ele viveu para Deus, ele se converteu de verdade, ele defendeu o cristianismo até o martírio. Ele foi morto defendendo o reino de Deus de verdade agora, uma visão certa, uma visão espiritual aberta, uma audição espiritual aberta, com o coração tocado pelo Senhor verdadeiramente. Amém? Então não permita que a cegueira espiritual te impeça de ter uma visão espiritual, que é o que Deus quer dar para cada um dos seus filhos. Essa visão espiritual, irmãos, ela dá discernimento da palavra. Essa visão espiritual verdadeira que o Senhor quer nos dar, ela te faz entender profundamente os ensinos de Jesus Cristo. Essa visão espiritual verdadeira que o Senhor quer te dar, ela te faz enxergar a vontade e a direção de Deus para a tua vida. Ela te dá a direção a seguir. Ela te faz enxergar as necessidades das pessoas, as necessidades que as pessoas têm de Deus. Ela te dá a verdadeira visão do reino. Quem tem visão espiritual dada por Jesus, irmãos, essa pessoa pode ver, ela pode ouvir, ela tem entendimento no coração, ela se converte de verdade e ela é uma pessoa tratada, uma pessoa curada, uma pessoa sarada pelo Senhor. Amém? Isso que acontece. Então nós temos que orar dessa forma: Deus, me liberta. Senhor, às vezes eu não estou enxergando nada direito. Senhor, às vezes estou enxergando errado até agora. Às vezes eu até começo a entender, mas não quero. Fico ali batendo o pé naquilo que é o meu entendimento. E eu preciso entender a verdade. E Jesus ainda diz no versículo 16, irmãos: felizes são os olhos dos que veem, felizes são esses porque veem o que muitos justos e profetas desejaram ver, mas não puderam ver. Eles não puderam ver porque aquele cumprimento não foi no tempo deles. A vinda de Jesus, a manifestação do mistério de Deus, não é? O recebimento do Espírito Santo, eles não puderam ver aquilo, irmãos. Nós temos visto, desde quando Jesus veio até agora, nós continuamos vendo, porque Jesus não está aqui presente em nosso meio, mas o Espírito Santo está habitando em nossas vidas, e o Espírito de Deus, ele tem poder para fazer cair em cima dos nossos olhos. Eu queria que alguém colocasse o vídeo aqui agora. Eu quero passar um vídeo de 15 minutos para os irmãos verem uma experiência. Já não tem mesmo, pode ser, já está no ponto, é só soltar aí o vídeo. São 16 minutos. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nesse vídeo aí. Esse vídeo é uma experiência que uma missionária ela teve com Deus, onde Deus mostra a cegueira dela. E ela não enxergava. Uma mulher que dizia mulher de Deus, que louva a Deus, que prega a palavra de Deus, e ela vai ver Deus mostrando a ela. Isso é uma revelação pessoal, mas serve para nós termos uma compreensão de como muitas pessoas estão cegas, irmãos, em relação à vida com Deus, de quanto muitas pessoas estão cegas em relação à volta de Jesus, e que essas pessoas, elas não abriram seus olhos espirituais na igreja do Senhor na terra. Nós temos que orar por isso, primeiro por nós, né? Porque às vezes nós estamos enxergando embaçado, nós estamos enxergando certas coisas bem, às vezes enxergamos bem o que está na vida do irmão, mas não enxergamos o que está na nossa, né? Não percebemos, porque temos a visão mais aguçada para ver a vida do outro, e às vezes tem muita coisa na nossa vida que precisa ser vista por nós, irmãos, e que Deus quer transformar, mas nós não conseguimos enxergar. Então veja esse vídeo em relação ao arrebatamento, em relação a nós precisarmos enxergar de verdade em nome de Jesus. Amém? Pode passar. Os irmãos, prestem atenção em nome de Jesus. Acho que tem que trocar o lugar da entrada. Aqui, aí. Baixa tudo. Trocou? Pode pôr, vai. Agora vem. Pode desligar. Eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que o Senhor me mostrou esta manhã, através de um sonho profético que Ele me deu pela misericórdia. E eu só estou gravando esse vídeo por obediência a Ele,
porque ele falou, vá, grava este vídeo, porque eu quero que muitas pessoas escutam essa experiência. E hoje é domingo, 24 de março de 2013. Pois muito bem, este foi um sonho profético que o Senhor me deu. Pela manhã eu estava, foi mais ou menos entre 7 e 7h45 que eu tive esse sonho, bem cedo, bem real. Inclusive eu estou indo louvar uma igreja agora cedo, por isso eu levantei mais cedo do que eu precisava levantar, porque o Senhor me deu esse sonho e me incomodava para que eu viesse então gravar esse vídeo e enviar esse vídeo para todas as nações do mundo que vai estar vendo, que vai estar compartilhando. E eu quero dizer para você que a vida de Cristo ela é real. Oh, aleluia. Essa manhã eu sei que eu estava numa escola, estudando nessa escola. Tinha vários alunos aqui nos Estados Unidos e tinha um evangelista que eu conhecia. Nós dois éramos a única pessoa que eu conhecia dentro dessa escola, estava fazendo aula. Então, de repente, o mundo todo ficou escuro. E eu, no meu coração, eu sabia que era um arrebatamento. Eu quero deixar bem claro aqui que essa é uma experiência pessoal. Eu não estou dizendo que vai ser assim. É uma experiência pessoal que o Senhor me deu através de um sonho profético, para que então eu pudesse vir através dessa câmera, desse vídeo, alertar o povo de Deus sobre a vida de Cristo. Então eu estava ali, tudo escureceu e de repente eu me encontrei esfolhado numa grama. E eu sabia que era um arrebatamento. E eu falei, Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Não me deixe para trás. Porque no meu coração eu sabia que era um arrebatamento de Deus. E de repente eu comecei a ver, a sentir o meu espírito, o meu corpo sair do meu corpo carnal. E quando então eu estava subindo, eu estava falando com o Senhor, Senhor, tenha misericórdia, me leva. E de repente o meu corpo volta. O meu corpo espiritual volta. O meu espírito volta no meu corpo. Se vocês podem bem entender isso. E quando eu me dei conta, o arrebatamento já havia acontecido. E eu fiquei para trás. E eu comecei a chorar. A chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E assim foi. O Senhor falava com o meu coração. Filho, você e este evangelista que está aí, porque foi o único que eu vi. Depois que o arrebatamento aconteceu, eu olhei, tinha poucas pessoas na sala. Antes tinha várias, e depois tinha poucas. E esse evangelista estava, eu falei para ele, aconteceu o arrebatamento. Ele falou, não, eu não acredito. Eu falei, pode acreditar. E nós ficamos para trás. É muito triste. É uma experiência muito dura. Que o Senhor permitiu que eu passasse. Para passar para você, igreja do Senhor. É tempo de acordar. Não é hora mais de brincar. E depois eu vou explicar essa experiência. O que o Senhor me falou. Eu vou contar ela, depois eu vou explicar. O Senhor me deu. E assim foi. Eu falei para esse evangelista. O arrebatamento é real e nós ficamos para trás. Então, de repente, nós saímos dessa sala e entramos na sala lá. E a sala lá, ninguém se deu conta do que estava acontecendo. A sala estava cheia, do mesmo jeito que não tinha acontecido nada. Muitas pessoas estudando. Eu entrei naquela sala e eu falava com eles de vertigo, eu falava inglês com eles. Eu sabia que eu estava num país diferente, aqui nos Estados Unidos, que é onde eu vivo hoje. E eu falava, Jesus came and rescued the church. Jesus came and the rapture was real. And we are left behind. Meu inglesinho é mais ou menos. E sem entender muita coisa. Eles olharam para mim aqui, com outro evangelista, saíram da sala e não deram muita importância àquilo. E de repente eles estavam naquela sala. Eles falavam assim, e agora?
E agora, Senhor? E agora o que vai acontecer? Meu Deus, eu não queria ficar aqui. E de repente entra um homem nessa sala. Um homem alto. Um homem com um semblante de mais ou menos, ele tinha mais ou menos seus 55 anos de idade, um homem aparentemente mais jovem do que a idade, com uma roupa branca, uma roupa com um botãozinho muito bonito, muito bem vestido. E eu olhava assim para a televisão, eu procurava notícia que eu sabia que já ia começar. Os jornais falavam sobre o desaparecimento de pessoas, porque nós sabemos que assim vai acontecer. Muitas pessoas desapareceram. E eu olhei para aquele homem. Eu sabia que o homem era difícil. E eu falei para ele assim, quem é você? E ele olhou bem para dentro de mim, com aquele ar sarcástico, que riu, deu uma risada assim, como quem queria dar gargalhada, mas ele somente uma risada. E ele falou assim, eu sou. Retornou. Uma coisa muito profunda. E ele falou comigo assim, eu sou os dois. E quando eu olhei para ele, eu falei, os dois, como assim os dois? E quando ele ia falar comigo, ele era o anticristo. E eu não entendi por que essa mensagem dos dois. Mas vão ser os dois que vão estar enganando a terra. Que vão estar enganando essa geração que está desaparecendo. E eu acordei desse sonho. Eu olhei para o lado de meu esposo. Então eu falei, Senhor, meu Deus, obrigado por isso ter sido salvado. E eu corri na porta do meu filho, porque nós sabemos que as crianças serão arrebatadas. E o filho ainda estava dormindo. E eu falei assim, Senhor, que esse não me deixe para cá, Jesus. Por que esse sou? Por que, Jesus? E ele falou comigo assim, filho, desce agora na minha presença, que eu vou revelar para você o que eu quero falar comigo hoje. Obrigado, Jesus. E o Senhor falava comigo. Agora, pela manhã, você vai gravar esse vídeo. Um vídeo contando essa experiência. Eu falei, Senhor, eu tenho vergonha. Muitas pessoas não estão assistindo. O Senhor falou, vai e faça o que eu estou te mandando. Eu falei, amém, Jesus. Ele falou para mim assim, você e o evangelista, que você viu, está representando muitos que estão dentro da minha igreja, que por causa de pouca coisa, foi por isso que você quase subiu. E por causa de pouca coisa, não vão entrar no meu reino. Você e o evangelista representam o meu povo. O meu povo que estão dentro das igrejas. Eles estão brincando de ser crentes, brincando com a minha palavra. E eu vi. Eu também agora estou me lembrando que nesse sonho, o Senhor me mostrava, assim, eu preocupado com muitas coisas. Eu tinha um evento na igreja para ir mais tarde. Foi aquela parte do Senhor que você me lembrou, que eu falei que se o Senhor me traga me embora, porque eu não vou lembrar. Eu estava preocupado com muitas coisas, ia arrumar o cabelo, fazer a unha, e deixando o evento da igreja por último. E o Senhor falava, filho, muitas pessoas hoje estão preocupadas com tantas coisas, menos em me buscar a minha face.
E quando eles menos assustarem, eles vão se preparar com a minha vida e eles não vão subir. E você, o evangelista, representa esse povo. O meu povo. O meu povo. Que estou no vinho, que estou desobedientes. Filha, não é tempo mais. Não é tempo mais de brincar por causa de pequenas coisas. Meus queridos, falta de perdão. E o Senhor ministrando no meu coração. Muita gente não perdoa. Pessoas lutando por fama dessa igreja. Pessoas querem ser famosas. Pessoas que estão beijando carros. Reconhecimento por esta terra. Que são essas pequenas coisas que Satanás está colocando dentro da igreja para enganar o povo santo, o povo eleito, o povo escolhido. Você e esse evangelista simbolizam o meu povo, que vão ficar quando eu voltar para buscar a minha igreja, para avançar, a minha vida é real e mais próxima do que muitos estão pensando. Filha, vai então e essa mensagem às nações. Acorde, igreja, porque eu venho para buscar um povo santo, um povo lavado, remido do meu sangue. E o Senhor falar, santidade no meio do meu povo. Satanás tem enganado meu povo com pequenas coisas. Satanás tem enganado meu povo com coisas insignificantes. Pouca coisa. É pouquinha coisa que o Senhor falar comigo. Que aqueles que estão praticando não vão subir. E que a vida está preparada para aqueles que estão com as vestes limpas, as vestes santas. Eu quero dizer para você nessa manhã, não vai ser fácil, como muitos pensam. Tem que você, nessa manhã, possa atentar os seus ouvidos para que o Espírito Santo de Deus diz à igreja, nesta manhã, neste dia 24 de março de 2013, a vinda do Senhor está próxima. Ele veio para buscar uma igreja lavada, remida do sangue do Cordeiro. E eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, aleluia, volte para o Senhor. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor enquanto há tempo, porque a vida do Senhor é real. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, escute o que o Senhor está usando a minha vida pela misericórdia dele para falar nesta manhã, por causa de pequenas coisas. Muitos não vão subir. Muitos que estão achando que vão subir, não vão subir. E é terrível neste lugar. Igreja, esse é o recado de Deus para vocês nessa manhã. Não é tempo de brincar. Santidade no meio do povo de Deus. A glória dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra profética nesta manhã de domingo. E mudar aquilo que na sua vida precisa de mudança. E mudar aquilo que precisa ser mudado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ainda há esperança. Ainda há esperança para você. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor.
Meu Deus, tem misericórdia. E eu digo nessa manhã, irmãozinho, se você ainda não conhece esse Deus, eu quero te dizer, procure uma igreja mais próxima de você. Uma igreja onde a palavra do Senhor é pregada em espírito e em verdade. Pessoas que têm compromisso com a obra de Deus, com a palavra do Senhor. Pessoas que têm a vida no altar. Amém, Jesus. Procure uma igreja mais próxima de você. Amém. Glória a Deus. Eu sei que você tinha visto esse vídeo alguns dias atrás, faz 3 vezes que ela postou, né? E quando eu estava preparando a palavra, Deus me fez lembrar desse vídeo aí, que era para passar junto com uma palavra, né? Você vê que não é fácil isso, né? Uma revelação que ela teve em relação à vida dela, ela ficou para trás e ela representa. E Deus estava falando para ela, você tem brincado com a minha palavra. Isso que Deus estava falando para ela. Você representa os que tem na minha casa brincado com a minha palavra. Então é um tempo de decisão, irmãos. Jesus está voltando e, como ela disse, muitos que acham que vão subir, não vão subir. Né? Se não despertarem, se não tiverem uma abertura de vista espiritual, jovem, né? Jovens da casa do Senhor, jovens da casa do Senhor, jovens da casa do Senhor, se preparem, se preparem, se preparem. Né? Vocês já conhecem, eles não são mais crianças, vocês sabem a palavra, né? Não há justificativa. Eu não entendo direito português, é tudo interesse, tudo que a gente quer que a gente faz, a gente alcança, consegue, entende. É só querer. Amém? Deus faz no seu coração, se quiser assistir mais uma vez depois, analise direitinho na sua casa, né? Deus coloca lá revelação missionária, alguma coisa assim, né? A revelação que Deus dá ao missionário, vai aparecer essa turma aí, o caminho do folha, e analise direitinho, preste atenção, né? Se fosse outra coisa, a gente poderia até duvidar, né? Mas ela, falando até dela mesma, olha, eu sou uma pessoa que Deus falou que se o arrebatamento fosse em 24 de março, eu teria ficado para trás. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Vamos pedir, Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Aleluia. Não é abre os olhos do irmão, não. Não é abre os olhos da irmã, fulano, ciclano, não. É abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Deus, fala o melhor coração de cada vida nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Faça o que for preciso, Senhor, mas abra os nossos olhos espirituais. Não queremos ficar para trás. Não queremos, Senhor, estar enganado. Não queremos, Senhor, estar achando uma coisa que não é verdade, Senhor, em relação à nossa própria vida. Abre os olhos da tua igreja. Abre os nossos olhos. Abre os olhos da tua igreja no mundo todo, Senhor. Desperta o teu povo para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Que haja, Senhor, uma verdadeira mudança. Que haja uma verdadeira transformação. Que haja, Senhor, Deus, uma verdadeira libertação em cada uma das nossas vidas a cada dia. Para a glória do teu nome, Senhor. Purifica as nossas vidas, Senhor. E nos ajude, ó Deus, a estar preparados para encontrar contigo a hora que o Senhor voltar. Para a glória do teu santo nome, Senhor. É isso que eu profetizo, Senhor, e declaro nesta autoridade que está sobre este altar, que está sobre a tua palavra, que está sobre a minha vida. Eu declaro sua abertura de vistas espirituais, de audição espiritual, do coração espiritual, em nome de Jesus, Pai. Para que haja verdadeira conversão, para que haja cura, Senhor, interiormente, ó Deus, em nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que teu Espírito fale, Senhor, particularmente a cada um de nós aqui desta igreja, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor, obrigado por este culto. Entregamos tudo aqui realizado hoje nas tuas mãos, Pai. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa a comunhão. Abençoa cada um a ir embora para a sua casa. E continua, Senhor, ministrando no coração de cada vida para a glória do teu santo nome. Abençoa amanhã, Senhor, o culto do ídio, ó Deus, que cada um possa estar na tua casa. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te glorificamos e te agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Receba a bênção final em nome de Jesus. Analise melhor, pense bem no que nós ouvimos hoje em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a poderosa unção do Espírito Santo
Seja sobre cada um de nós, não só hoje nem agora, mas para sempre. Todos concordam e recebem declarando amém e graças a Deus. Avisando só os irmãos, amanhã é um culto do ID, irmão. Venha, não deixe de participar. Os domingos tem havido muito pouca assistência do culto do povo de Deus na casa do Senhor. Né? Não é porque nós não estamos aqui que Jesus não está, irmãos. Então esforça-te, venha à casa de Deus, em nome de Jesus. Né? Então nós não estivermos, a igreja está sob a responsabilidade do diácono Cláudio e dos obreiros da igreja, né? E amanhã também, no culto do ID, alguns irmãos querendo ajudar as missões, vão estar servindo cachorro-quente amanhã, né, que os irmãos possam ficar, colaborar também, porque é para as missões, para que nós completarmos a nossa oferta para missões, amém? Alguns irmãos pediram para fazer isso, nós vamos fazer amanhã para ajudar nas missões também, em nome de Jesus, amém? Então vem, participe, porque Deus tem uma bênção também reservada para a sua vida amanhã, amém? Complete seu irmão com a parte do Senhor, declare aí uma palavra sobre a vida dele, né? Diga aí que os teus olhos se abram mais e mais, que os teus olhos, que você veja, em nome de Jesus, que você enxergue a glória de Deus. Diga aí, empatar, né? Abra-te, em nome de Jesus. Que Deus fale melhor contigo, que Deus fale profundamente ao seu coração ainda nesta madrugada, em nome de Jesus. Bom, e irmão Luciano estão oferecendo a janta aos irmãos hoje em comemoração ao aniversário da Ana Clara, amém? Quem não sabia, traz o presente depois, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer o presente depois também. Abençoe e você será abençoado.